Almas criativas, sejam muito bem-vindas a um vídeo que é muito especial, porque eu tô há muito tempo aqui, ó, exercitando o meu íntimo para poder trazer ele para vocês. Já tentei gravar em um momento atrás, mas eu tava no primeiro trimestre da minha gestação, então eu acredito que não tenha sido a melhor opção possível. E ele não gravou direito, ficou faltando áudio, enfim. Então eu voltei aqui com energia de muita coragem para finalmente falar sobre essa saga, né? Já com um novo olhar, o olhar transformador da gestação já acontecendo aqui no forninho, minha nenenzinha já tá aqui. Então vamos pro vídeo, porque realmente tá muito especial. Se você tem endometriose, espero que te fortaleça, te inspire de alguma maneira e te traga muita esperança para a chegada do seu positivo. Vamos lá! Bem, lindeza, se você tá caindo aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o canal Águas da Carla, eu me chamo Carla Gonçalves, muito prazer. Eu tô aqui pra a gente fazer um conteúdo um pouco diferente, né? Se você não conhece, esse canal ele é todo voltado para o universo artístico, criativo e de autoevolução através da criatividade. E esse é um dos meus grandes projetos e missões de vida. Então, se você tem curiosidade ou está buscando alguma forma de se fortalecer mentalmente, emocionalmente, esse lugar também é para você. Então, já te convido aqui a seguir, a dar um like nesse vídeo, né? E eu tenho certeza que, a partir de outros conteúdos que eu fui fazendo, falando também sobre esse universo do feminino, esse universo de autoaprimoramento, da gente poder se acolher mais por conta dos meus próprios processos com a endometriose durante esses tempos passados, esses anos, né? De tanta busca, de tanto sonho, de tanta tentativa, assim, de me melhorar e de sair um pouco da dor, né? Eu tenho certeza que os conteúdos, eles vão se encontrando. Então, fique à vontade, tá certa? E eu vou aqui começar esse vídeo falando que já tem muito conteúdo trazido aqui, trabalhando a endometriose. Eu descobri a endometriose lá pelos meus 19 anos, mais ou menos. Já contei muita coisa aqui, então vou deixar a playlist da endometriose, né, para que você possa acompanhar se você é portadora ou se você tem infertilidade. Também tem um vídeo falando sobre infertilidade e de um lugar assim de ser alguém que estudou muito para poder procurar entender o que era a endometriose para poder gestar, né? E esse desejo do gestar ele veio acompanhado quase como um resgate, como um lugar assim de missão. Então, não por acaso, as minhas artes também conversam um pouquinho com essas dores, me trabalham, me ajudam a ressignificar, enfim, é todo um processo lindo. Em 2021, no finalzinho, lá em dezembro, né, eu sou tatuadora também, né, tenho um trabalho voltado só para mulheres, e eu dei uma pausa em todos os meus trabalhos presenciais para que eu pudesse fazer finalmente a minha cirurgia de endometriose. Eu não tinha o diagnóstico certo ainda, porque aqui em Recife eu fui para alguns médicos que me deram um direcionamento, mas ainda não era conclusivo. Fui para um médico que me enganou, que não foi muito bom, que eu não indico de jeito nenhum. Não vou aqui trazer o nome desse médico, mas se você quiser saber, pode me chamar, tá? Não faço isso porque essa exposição não é necessária. Mas quem tá na busca e tá com medo de ir para um médico que se diz especialista em endometriose e tá com medo que ele faça apenas o trabalho por conta de dinheiro e não te ajude de verdade, né? A cirurgia de endometriose é algo muito sério. Pode falar comigo que eu vou tirar suas dúvidas e vou fazer as melhores indicações possíveis em Recife ou fora, que foi o meu caso com a doutora Graciela Morgado, maravilhosa. Aqui sim eu trago e digo que ela foi uma agente transformadora na minha vida, porque eu ganhei qualidade de vida após a cirurgia de endometriose. Eu fui para São Paulo, passei toda a pandemia pesquisando, namorando todos os conteúdos dela. Foi muito importante isso para mim. E sem dinheiro, né? Não tinha como prever como é que a gente ia fazer para ir. E no meio desse processo todo, um pouquinho pós-pandemia, ali em 2021, Rodrigo recebeu uma mudança de cargo, a gente conversou com familiares, a gente deu um jeitinho, organizou tudo para que a gente pudesse ir conhecê-la. E aí a gente realmente firmou e disse, tem que ser com ela essa cirurgia. E ela parte do pressuposto que é necessário que a gente faça uma limpeza de verdade em todos os focos, até aqueles que geralmente não são identificados, né, num olho menos experiente. Ela traz pra gente essa necessidade da limpeza completa para que todos os incômodos eles possam sair, porque se a gente deixa uma lesão ou outra, as dores continuam. Então, lá eu recebi o real diagnóstico com um especialista de radiologia que fez o exame com preparo, né, um ultrassom gigante, que foi muito importante, e foram identificados muitos focos. Foco na bexiga, na uretra, atrás do útero, o útero estava colado com o intestino. No finalzinho, ali perto do reto também, uma área bem grande de lesão de endometriose. Tinha até no diafragma, por isso que eu sentia tanta dor no braço, às vezes dores para poder respirar.
tinha dor, minha gente, era um processo. Quando eu tinha crise de endometriose, eu era internada. Era desse jeito, e nas últimas que eu tava tendo, eu desmaiava. Eu já contei também um pouquinho disso aqui pra vocês. Eu contei pra vocês um pouquinho sobre essa cirurgia e como eu fiquei depois, né? Foi muito especial esse vídeo. Também tá aqui. Vou tentar também colocar no cardzinho pra ficar mais fácil pra vocês. Mas fica aqui que daqui a pouco você vai lá e assiste, tá? Enfim, foi uma cirurgia transformadora e eu fiquei 100%. Eu não tinha mais dor, eu menstruei. Tomando algumas medicações, lógico, que eram específicas para endometriose. Passei um tempo bloqueada, mas depois quando eu menstruei eu não senti dor nenhuma. E foi realmente algo muito assustador de tão bom, porque às vezes a gente se acostuma com a dor, não é verdade? Eu tenho certeza que você, como portadora, meio que já tá insensível a certas dores e sensível para outras questões. Então é mais ou menos isso que acontecia comigo também. A gente tem que desacostumar com a dor e inclusive ser um processo neurológico, né? Existem impulsos, gatilhos, toques que a gente faz que às vezes ativam essas dores. Então é um caminho, né? É um processo e a gente tem que se acolher nesse caminho, identificando, observando todas as bênçãos dessa vivência também, né? Como autoaprimoramento. Então vamos lá. Fiz a cirurgia, fiquei ótima. Doutora Graciela, doutora Patrícia, a equipe toda da Endomater, muito obrigada. Foi um processo assim que me transformou, me ajudou a ficar mais próxima, né, do meu sonho de ser mãe. Então, ela me liberou depois de 6 meses para que a gente pudesse iniciar o tratamento de fertilidade. Só que eu estava tão agoniada, tão ansiosa, né? Eu disse, eu vou procurar uma clínica, e aqui em Recife mesmo, né? E eu sempre ouvia muito falar de uma clínica que é muito conhecida. E eu disse, eu vou lá. Não fui com a médica que é responsável pela clínica, mas fui com a médica que trabalhava lá no meio. E a gente também não tinha grana, não sabia como fazer. Enfim, a gente deu um jeito só para poder conhecer e saber como era o processo, quanto era. E a gente foi. Também não vou citar nomes porque eu acho que não vale a pena, né? Só que estava no processo de identificar como é que meu corpo funcionava. Eu ainda estava vivendo o processo, né? Mas vinha uma certeza muito grande de que eu precisava iniciar esse caminho. De alguma maneira eu precisava ir. Então, depois de 6 meses, um pouco mais, na verdade, em agosto, a gente procurou, eu e o Rodrigo, a gente foi lá com força e com muita coragem, muita fé, procurar. E a gente tava com muita energia assim de vamos, só vamos. Se tá dando certo, se é pra gente ir, a gente vai, a gente se entrega como a gente se entregou pro processo com a cirurgia, né? Só que nem tudo é no nosso tempo, principalmente uma gestação, que, a meu ver, a minha crença é, para Deus, tudo tem um tempo certo. E nem sempre é o nosso, né? No nosso olhar tão pequenininho de ser humano. Então, eu precisei passar por várias questões, várias limpezas. Não sei como isso, a nível kármico, veio pra mim. Também não importa. O que importa é que, de alguma maneira, eu estava dizendo um sim para aquela transformação. Então, a gente foi. E, num espaço de 1 mês, de um ciclo apenas, foi coletado. Eu vou aqui dar uma sintetizada em todo o processo. Os óvulos foram estimulados, né? Eu não estava 100%. Provavelmente eu estava ali com um cisto, não lembro direito como foi que aconteceu. Mas eu fiquei muito inchada com todos os pesares, né, de um procedimento assim que é invasivo hormonalmente, digamos. E a gente coletou. E a médica dizia, eu só preciso de um óvulo seu para você engravidar. E eu confiei. Ao final, eu não tinha tanto material assim. Eu tinha utilizado muito do medicamento para endometriose. E isso diminuía a quantidade consideravelmente assim de folículos para serem estimulados e virarem óvulos. Então, no final, foram coletados, acho que 4 folículos. Desses, tinham 3 óvulozinhos que estavam maduros e apenas 2 evoluíram, mas eles só evoluíram até o D3, que é o dia 3 de amadurecimento deles. Geralmente, no D5 é que eles viram blastocistos, dia 5 ou dia 6, e é quando tem um pouco mais de certeza de que eles estão maduros e que eles vão evoluir dentro do útero da mulher, né? Então, eles não estavam maduros 100%, eu também não estava emocionalmente bem, eu estava numa agitação muito grande, eu não tinha parado de trabalhar, eu estava ali num processo assim muito intenso, sabe? Então, foi aquela coisa, era trabalhando, pausando, aplicando injeção, depois voltando, depois indo, era uma agonia. E eu não consegui parar para poder gestar. Eu não consegui parar para poder integrar o que estava acontecendo comigo. E foi muito rápido. Então, em uma questão assim de, sei lá, 15 dias já estava tudo colhido. Depois de 2 dias, 3 dias na verdade, que eles estavam no D3, a gente fez a transferência dos 2.
Ela disse que por conta da minha idade ia dar super certo. E aí a gente transferiu os dois. E depois foi que eu entendi, quando a gente fez um novo processo, é que, na verdade, colocar dois para uma mulher que tem adenomiose, que eu também desenvolvi, né, a adenomiose, não era muito legal, porque o corpo identificava esses dois serizinhos, esses dois ativos que têm um componente um pouco diferente do que o meu próprio DNA, e podiam expulsar, não aceitar, ou eles podiam vir realmente com alguma mudança genética que não era legal para o corpo. Então o próprio útero inteligentemente fazia essa expulsão, porque não era o momento, não estava alinhado com o que precisava ser, né? Então, existia ali a inflamação ainda do meu corpo, que precisava da cura, que precisava assentar. O emocional também estava muito agitado, muito ansioso. Eu fazia muitas pesquisas, minha gente. Toda mulher tentante vai fazer muita pesquisa, vai cair lá no Baby Center, né? Vai se deixar levar. Mas as coisas podem mudar. E aí é que começa a grande transformação. A gente acabou tendo um positivo, né, de farmácia. E esse positivo ele se manteve. E depois não mais, eu senti uma dor muito grande e eu quase desmaiei no shopping. Isso bem pertinho de fazer, acho que 2 dias antes de fazer a confirmação com o beta. Aí a gente acabou indo para o hospital porque as dores estavam muito intensas. Foi visto que eu estava com um cisto bem grande, né, por conta da retirada dos óvulos. Ou seja, não deu certo. Quando a gente fez o beta no hospital, ele veio de 0, pouquinho e realmente não evoluíram, nenhum nem outro. Então, foi um baque muito grande. Nem eu nem o Rodrigo a gente estava organizada emocionalmente para poder receber um negativo. Então foi um processo de ir para dentro. Eu sou espírita e aqui eu sei que muitas religiões vão aparecer e não importa, na verdade, é o caminho que você encontra para ir para o divino que mais importa, no final das contas. Mas eu estava muito afastada, assim, de tudo. Eu estava orando muito, mas eu não estava, assim, 100% conectada. Desde metade da pandemia eu não estava, assim, tão alinhada com o meu propósito, eu não estava tava tendo tempo mesmo, sabe, para poder priorizar a espiritualidade na minha vida. Então, depois desse grande baque, é aquela coisa, né? Se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. Eu comecei a fazer um retorno ao lar, isso era novembro, mais ou menos, né? Na real, eu tava querendo desistir, né? Não tava aguentando aquela dor. Passei muito tempo assim, sem conseguir respirar. Só chorava nos lugares. Cada informação que chegava para mim através da TV, do celular, do que fosse, era uma dor, uma tortura para mim. Então eu precisava me encontrar. Eu tive muita ajuda das minhas amigas próximas, poucas pessoas que sabiam que eu estava passando por aquilo. E depois foi que nossos pais souberam também e a gente recebeu essa ajuda emocional. Eu comecei a fazer terapia e eu recebi um convite para retornar aos trabalhos evangélicos lá do Lar da Redenção, que é o centro espírita que eu frequento, que é o da evangelização com crianças. Então eu comecei de volta a dar pequenos passos rumo ao que fazia sentido para mim e ao meu próprio ritmo, ao meu próprio tempo divino. Então foram meses, né? Tinha uma médica aqui em Recife, que eu não a conhecia. Eu fazia acupuntura para trabalhar a fertilidade, né? Na verdade, eu retornei à acupuntura depois dessa primeira tentativa que não deu certo. A médica de antes dizia assim, não vai fazer diferença nenhuma, a acupuntura não precisa. Eu acreditei e fui cegamente, né? Entregue àquela ideia. Mas, quando eu cheguei na acupuntura, que eu lembrei de tudo que eu vivenciava, das dores que tinham diminuído muito lá atrás, quando eu ainda tinha as crises de endometriose, eu lembrei que lá no espaço onde eu trabalhava, que era um espaço nosso, chamado Espaço Águas, tinha uma equipe que se chamava Terapia de Nascer. E uma dessas moças era justamente a acupunturista que me ajudou no processo, que é a Bruna Mazulu, maravilhosa. Meu coração todinho dela. E ela vai ser a nossa doula também, né? Tinha uma moça que frequentava, que ela era paciente, e ela tinha um arroba chamado Bora Gestar. E eu acompanhei muito disso, e eu lembrei, assim, do nada, que no processo da pandemia, depois de muito tempo que ela ia pra acupuntura para se preparar, quase 1 ano ou mais até nessa preparação, ela engravidou. E eu disse, poxa, ela conseguiu. E eu lembro também dela ter falado muito bem de uma médica. E eu levei o nome dessa médica para minha acupunturista para ela dar o ok, dizer, realmente, Carlinha, vai. E foi o que aconteceu. Doutora Mariana Nunes, a gente tava assim, sem grana, sem nada, sem visão, com medo de ir em frente, né? Será que vai dar certo? Eu acho que não. É muita grana investida numa coisa só, realmente. Mas Deus traz os seus anjos e organiza tudo para que tudo dê certo, né? Enfim, eu marquei para ela, para a doutora Mariana,
Isso eu acho que era final de agosto para setembro. E aí em novembro só que ela ia ter vaga. Essa a gente espera. Eu não tô com pressa nenhuma mais. Eu já tinha entendido que o negócio não era ter pressa. O negócio era fluir no tempo que Deus mandasse. Então a gente foi. E quando ela viu todos os exames, ela disse, olha, tem um cisto gigante aqui. Esse cisto, minha gente, ele persistiu durante meses comigo. Eu tive que tomar medicação. Com a medicação ele não regrediu muito. No final das contas, ele foi aspirado. A gente fez um tratamento global, assim, com uma injeçãozinha, que ela era uma antagonista do GNRH. Eu não lembro como é que fala, vou botar aqui escrito. Que ela fazia uma inibiçãozinha dos hormônios e deixa a mulher numa menopausa generalizada, assim, que é do sistema, é tipo do cérebro. E isso faz com que toda a inflamação, toda a adenomiose, né, que não dá para ser retirada com cirurgia, se ela for multifocal, digamos assim, fosse realmente retraída e ficasse limpinho e preparado para poder passar pelo processo. Então ela indicou esteroscopia, indicou a gente fazer uma mudança total de hábitos, assim, indicou muita coisa, muitas vitaminas, todo um olhar assim que era integral. Então no primeiro consulta a gente já sabia, tem que ser ela. E ela olhou também para Rodrigo, não era apenas comigo, né? Porque Rodrigo também tinha suas questões. E aquilo ali precisou ser revisto, precisou ser trabalhado também integralmente. Então nós dois fizemos baterias e baterias de exame, compramos muitas vitaminas, a gente fez exercício, muito exercício, fez todo o protocolo com a medicação, primeiro uma medicação, depois outra. Então foi um processo, mas sempre que a gente ia ainda não tinha regredido. Então passaram-se meses, chegou na época do carnaval. O danado do cisto ainda estava aqui, mas eu tinha passado recentemente pela limpeza, né, a retirada. E a gente sabia que estava ficando perto, mas a gente não sabia quando é que isso ia acontecer. Eu sei que a coleta dos óvulos foi apenas em abril. E foi um processo assim de, será que vai dar certo, né? Porque a nossa expectativa, por conta da minha reserva ovariana, que estava baixa, era que não fossem muitos. Então ela trabalhou muito isso dentro da gente, que talvez a gente não conseguisse muitos. Mas eu continuei lá, em todos os processos que ela me pediu, né, de melhoramento da minha vivência, da minha alimentação, dos exercícios e tudo mais, e também com a acupuntura, levando tudo que era visto, né, lá no consultório da doutora para a acupuntura. Então a acupuntura foi assim, como se fosse o selinho de ouro que trouxe toda a magia para o negócio. Então a gente ia acompanhando, fazendo o estímulo, e dentro desse estímulo a gente tinha uma visão assim de que no máximo uns 3 fossem coletados ou 4, né? E aí a gente tinha de um lado acho que 9 folículos que talvez não chegassem, e do outro lado não lembro mais quantos eram, minha gente. Eu sei que não iam ser muitos, né? Só que Deus agiu muito bem, agiu muito lindamente. Foram coletados quase uns 10, acho que foram uns 9 mesmo. Desses 9, assim, que foram coletados, 5 evoluíram. 5 chegaram no D5. São nossos bebezinhos, né? E um desses óvulos fertilizados tá aqui dentro, que é a Celeste. Então, depois dessa coleta, porque eu precisava passar por isso, um pouco depois, na verdade, eu tive uma infecção. Não foi por conta da coleta, eu comecei a ter muitas dores para fazer xixi, comecei a ter febre, e aquela urgência parecia realmente uma infecção urinária. Fui para o hospital, e quem acompanha aqui sabe que foi realmente uma saga. Fui para o hospital, eu já estava tomando medicação por conta da retirada dos óvulos, né, que ela fazia um antibiótico, e esse antibiótico podia mascarar uma infecção no exame. Então, não foi visto no exame que eu estava com uma bactéria, porque podia estar sendo mascarado. Mas eu fiquei internada, a médica maravilhosa acompanhou todo esse processo, ela ficou com a gente, assim, do início ao fim. Foi uma saga, foi uma luta para todo mundo, sabe? E uma semana depois eu tava melhorzinha, fui para casa. E porque não apareceu no exame, né, que era uma bactéria, eu tava bem. Então fiz uma medicação, fui para casa. Só que na medicação que eles me deram, como não tinha sido finalizada, eu acabei voltando a ter as mesmas dores e a febre. Fui de volta para o hospital. Aí dessa vez eu passei um pouco mais de tempo para terminar um outro medicamento, um outro antibiótico,
porque não dava para usar o mesmo mais. Precisava usar um pouco mais forte e finalizar ele inteiro, né? Dessa infecção urinária que eu tive. E aí, terminou, eu comecei a ter diarreia. Mas era uma diarreia que era esperada, né? O problema foi, eu fui para casa, já bem, a diarreia começou a evoluir um pouco mais. Depois de uma semana eu estava com diarreia e febre novamente, voltei para o hospital, agora um pouco pior. E aí lá foi descoberto que eu estava com uma bactéria chamada Clostridium, que é seríssima, que ela dá em hospital, um ambiente hospitalar, principalmente depois de você tomar um antibiótico, né? Assim, por tanto tempo, o organismo fica fragilizado, a flora intestinal acaba ficando descampada, e aí essa bactéria ela começa a se proliferar, principalmente no reto. Então era muita dor para ir ao banheiro, eram muitas vezes. Eu fiquei realmente uma finurinha de pessoa. E foi uma outra saga. Aí a medicação era mais forte, era na veia e oral, uma chamada vancomicina, misericórdia, que você toma e ela tem um gosto horroroso. Fiz o tratamento todinho, voltei para casa, isso depois de 15 dias, fiquei boa. Depois de mais 15 dias, voltou a Clostridium, e aí eu fiquei internada por 1 mês e pouquinho. Foi uma saga, porque estavam já achando que eu podia ter alguma questão intestinal realmente, algum desequilíbrio, então fiz muitos exames, foram 3 meses, quase 4, de idas e vindas ao hospital, e foram 5 internações. Então quem tá lá no Instagram sabe, acompanhou bem esse processo, né? Eu tive que parar todas as atividades, para tudo que eu fazia. E me mantive apenas com os cursos, né, online, com as conversas que eu tinha com o pessoal e a espiritualidade sempre junto, ajudando. E isso me emociona muito. Na minha mente, esse tempo, inclusive, foi quando eu estava tomando uma injeção para fazer a limpeza, então me mantive ali na menopausa para poder depois continuar. Eu tive que tomar uma injeção a mais, 1 mês a mais, por conta do tempo dentro do hospital. Então foram 4 meses de tratamento da adenomiose, né, dentro do hospital também. E parecia que não ia acabar nunca tudo isso, mas acabou. E depois de 1 mês que eu saí, eu tive alta, acho que em junho ou julho, alguma coisa assim, final, né? Em agosto a gente começou a voltar, aí tava lá um folículo maior, quase um cisto, né? E eu disse, pronto, não vai ser nunca mais, né? Como é que vai acontecer esse negócio aqui? Como é que vai se transferir? E precisava estar tudo limpo. E ela queria que fosse realmente uma transferência dentro de um ciclo natural, para que eu não usasse tanto hormônio, para que não sobrecarregasse meu corpo. É um cuidado, assim, de muito amor, um trabalho de formiguinha, um trabalho de muita atenção, de muita entrega. Por isso que eu agradeço tanto a doutora Mariana, porque ela foi um anjo, ela é um anjo na nossa vida, né? E aí, já desisto, não vai dar certo nunca, isso no início de setembro. Aí quando a gente foi numa outra consulta para ver se tinha diminuído, ele tinha sumido. Ele tinha menstruado, tinha sumido esse folículo maior, né? E aí a gente foi para transferência depois de fazer um leve preparo, não é um preparo de muito hormônio, né? Não foi artificial, foi dentro do tempo certo do ciclo, do corpo funcionando, ou seja, teve um folículo que foi crescendo junto para que ele pudesse bombear a energia necessária. Não sei como é que funciona, mas ele ajuda a manter com a progesterona o bebezinho dentro do útero. Então, no dia 26 de setembro, a gente fez essa transferência e não contou para ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. E aí, quando a gente teve o positivo, poucos dias depois, foi muito forte porque eu já me senti grávida quando eu saí, né? Tive muitos sintomas, o primeiro deles foi o cheiro. Eu sentia cheiro de absolutamente tudo. E eu sentia uma certeza também de que eu estava grávida. Algo me dizia. Então, 2 dias antes também, né, de fazer o exame beta, eu já não estava aguentando mais, eu fiz aqui sozinha o exame, mostrei pro meu marido e a gente tava muito grávida. Tão grávidas assim, eu acho que a implantação foi bem cedo, né? Foi logo depois, digamos assim, da transferência, que o beta-HCG deu bastante alto e a gente pensou que podiam ser gêmeos, que de repente o que a gente colocou, né, a celzinha que a gente colocou, o óvulo de repente tinha se multiplicado, se dividido. Então, foi uma saga, uma bênção muito grande, e eu sinto que tudo isso foi expurgação, foi processo, tinha que ser vivido para que a gente aprendesse, antes de qualquer coisa, né, a vivenciar o tempo de Deus. E enquanto isso, muita terapia, muito abraço, muitas mãos amigas, se sentir participante do mundo e se sentir merecedora desse processo.
eu pensei que nunca ia chegar, essa é a verdade. Eu pensei que não ia ser pra mim ser mãe através do corpo nessa vida ainda. Mas Deus é muito maior do que o nosso pensamento pequenino, né? De não merecimento. E aqui estamos, agora eu já tô indo pro 6º mês, minha gente, passa muito rápido. Passei por tudo que vocês possam imaginar. Depois eu vou fazer um diário aqui, né, dos trimestres, para que vocês possam acompanhar um pouquinho desse processo lindo. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, tá certo? E agora eu tô aqui com a nenenzinha na barriga. Essa barriga que foi preparada com tanto amor. E muito grata a Deus pela oportunidade da vida, da saúde e por ser um canal de luz também aqui para receber nossa nenenzinha. Muito obrigada por estar aqui. Se você é tentante, siga firme e forte, porque o caminho, a forma, o tempo, quem sabe é Deus, não é? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que se reeducar, a gente tem que trabalhar o emocional, a gente tem que seguir dentro do nosso propósito maior de se preparar para a maternidade, né? Nada por acaso e tudo tem o seu tempo. Tenha fé. Muita fé e entregue a Deus, porque Ele sabe de tudo. Já falei que aqui é um canal muito artístico e terapêutico também, então se você quer conhecer um pouco mais desse universo, fica por aqui. Além de seguir, assina o canal também, deixe seu joinha para ajudar a chegar em muitas mulheres que estão passando pelo mesmo processo. Se você tem um grupo de mulheres que estão nessa saga, que estão procurando vencer a infertilidade, traz elas pra cá, compartilha esse link, tá bom? Um cheiro no seu coração e até a próxima!